Um regulamento que proporciona situações completamente opostas. Esse é o Campeonato Paulista. Com 10 pontos, em quarto lugar do Grupo A, o Guarani pode entrar na zona de rebaixamento em caso de derrota para a Ferroviária. Mas o curioso é que, se conquistar os 3 pontos, o Bugre pode até entrar na zona de classificação. E para conseguir essa vitória, Daniel Paulista segue ajustando a equipe durante mais uma semana livre nesse início de temporada. Para esse duelo, o treinador ganhou o retorno de Matheus Pereira na lateral esquerda. Mas, por outro lado, Rodrigo Andrade, suspenso, desfalca a equipe bugrina. E mesmo com todas essas possibilidades que o regulamento permite, a chance maior, de acordo com o matemático Marcelo Arruda, é a de classificação. O Guarani tem quase 30% de chances de avançar à próxima fase, contra apenas 6% de chances de queda. Pois é, a matemática, ela pode colaborar com o Guarani, né? Uma vitória contra a Ferroviária deixa o Guarani numa situação muito mais cômoda para brigar na última rodada contra o São Bernardo pela classificação às quartas de final, CH. Eu estou otimista. Eu acho que, apesar dos problemas que o Guarani está colecionando, né, erros individuais, você olha para o banco, dá vontade de chorar, né, esportivamente falando, que não tem opção. Eu não estou defendendo o treinador, não, tá? Estou dizendo que ele tem a culpa dele. Jogo contra o Santo André, ele fez uma besteira de colocar o time lá atrás depois do 2-0 e a culpa foi principalmente dele. Mas você precisa ter material humano, Júlio, né? E sem material humano fica difícil a coisa ser revertida. Mas joga em casa, depois de tomar uma esfrega contra o Santo André. E aí jogou bem contra o Palmeiras. Então é até tema de uma coluna que escrevi no carlosbatista.com.br. Eu acho que os jogadores têm que entender que a possibilidade é real de passar de fase, que é bom para todo mundo, e o time vai ter que compensar no esforço, na vontade, né? Porque tecnicamente, você fala assim, olha, vai trocar o Giovanni Augusto para colocar quem no lugar? Não tem. Você vai tirar o Andrade, que está suspenso, vai colocar o Índio, vai acrescer o quê? A marcação, porque no jogo proposto não acrescenta. Aí vamos tirar o Iago do time, que é dúvida, vamos colocar quem? O Maxwell? O Maxwell está em baixa, né? O Vitinho? Totalmente em baixa. Aí aparece o Renanzinho. Eu falei o Renanzinho ontem na rádio, Glega, quase fui agredido virtualmente. Eu quase tomei um soco pela rede social. Isso é inédito. A torcida não... Porque ele, lá atrás ele teve chance pra caramba e não convenceu. E Copa São Paulo também, né? E posso falar? Sim. Diante desse cenário, eu acreditaria de novo no Renanzinho. Porque a gente já viu nesse campeonato, Glega, que o Vitinho e o Maxwell não acrescentam. Mas, para encerrar meu comentário, não é que eu estou otimista, eu acho que é possível sim jogar em casa e vencer a Ferroviária. Por isso eu acho, Gleger, que o Guarani não corre risco de rebaixamento e tem uma chance boa de classificar. Eu também acho que esse jogo é importante demais e o Guarani tem tudo para vencer. Tem alguns problemas aí na escalação, né? Perdeu o Rodrigo Andrade, que é um jogador que tem característica diferente, principalmente quando joga em casa. Porque jogar o Índio, ok, tá jogando bem o Índio, nós estávamos defendendo ele aqui agora. Mas o Índio, ele tem uma característica um pouco mais defensiva. E quando você joga em casa, ainda mais com um concorrente direto, que é a Ferroviária, que tem os mesmos 10 pontos, né? Um jogo a menos. Tem que sair, com um jogo a mais, tem que sair um pouco mais, você tem que agredir um pouco mais, soltar um pouco mais o meio de campo, encostar e tal, perde o Rodrigo Andrade. Então, o Guarani vem com uma característica um pouco mais defensiva. E aí você precisa ter velocidade, você precisa ter competência à frente. E não dá, né, Júlio, para insistir aí com esses dois aí. O Maxwell já teve inúmeras oportunidades e não convenceu. E o Vitinho... Ele parece que entra, acho que os caras acham que esquecem de acordar ele lá na concentração. Eu já nem ele vai dormindo. Mais. Eu não comento mais. Olha, não dá, não tem condição. Sobre esse assunto eu não falo mais. Mas o jogo que ele entrou lá contra o Maricá, ele pegou 6 vezes na bola. Tá lá anotado lá nas minhas anotações. Ele errou a 6. Nesse último jogo, contra o Palmeiras, que ele entrou, ele conseguiu armar 3 contra-ataques. A bola, ele sozinho, dando passe pro cara do Palmeiras, gente. Isso é inadmissível, o atleta profissional. O cara só pode estar em outro planeta, não é possível. Ou esqueceram de acordar ele lá no hotel. Não, mas aqui, eu não estou aqui para fazer papel de advogado de ninguém. Mas é um contraponto em relação ao Vitinho. O Vitinho, quando ele aparece no Palmeiras, ele aparece sendo aqueles espetáculos de categoria de base. Jogadores que brilham os olhos, que vai ser o novo Ronaldinho, o novo Messi, o novo Neymar. E o novo Ronaldo, talvez. E o Vitinho foi contratado pelo Barcelona. Só que ele fica pouco tempo no Barcelona e quando ele volta muito mal. Então,
O que será que aconteceu com o Vitinho, para ele não estar sendo no profissional um Vitinho que jogava muita bola no Palmeiras? Alguma coisa tem que explicar isso, porque o Barcelona... Os atletas nós já vimos com essa história, CH, que acontece exatamente isso. A cabeça do cara, se ele não tiver a humildade e o discernimento de entender que ele vai começar, ele vai reconstruir aquilo que não funcionou, ele fica com depressão, ele fica lamentando, ele só pensa no Barcelona, por que não deu certo no Barcelona, nas ruas de Barcelona, na Catalunha, naquele espetáculo que é o país. E ele não cai na realidade, cara. Ele tem que cair na realidade. E talvez ele não tenha caído. Eu acho que ele não entendeu que ele não é mais aquele Vitinho que foi para o Barcelona. Então, se ele não tem a humildade profissional de entender que ele tem que reconstruir, ele vai ficar passando por isso. Neste momento, é o recorte do campeonato. Nesse momento, o Vitinho, que foi um dia bom jogador, está passando vergonha no Guarani. E eu lamento muito. E eu não comento mais. Porque é um atleta, pelo que eu já vi, que não vai apresentar mais do que isso, infelizmente. E a gente tem que, claro, respeitar o atleta, respeitar o profissional, tá aí, tem a sua história no passado, mas é o que o CH disse. Aqui não deu certo. Às vezes, ele tem que dar 5 passos para trás para depois voltar a caminhar para frente. Ele não gostou daqui por algum motivo, não se adaptou ao treinador. Porque, Júlio, por toda a qualidade que tem o Vitinho, e nós já vimos em algumas vezes, algumas oportunidades, pô, ele entra, mostrou a imagem dele no treino aí, parece que ele tá, sabe, nada, nem aí com o Guarani. Pô. Ó, e antes que me perguntem, vão me perguntar, por que o Guarani tá jogando mal, e tá mesmo, tá irregular, está mesmo, por que eu ainda acredito numa possibilidade de classificação? Porque eu acho que esse time tem jeito, eu acho. Eu vi nos jogos contra os grandes, que são jogos muito complicados e pesados, que quando este grupo, que é inferior ao grupo do ano passado, ele tem jeito. Com alguns reparos e acertos, esse grupo tem jeito. E eu não vejo o Guarani desorganizado. Eu vejo o Guarani pecando, principalmente no aspecto individual. Sem peças de reposição e falhando quando não pode falhar, esse é o grande pecado do Guarani no Campeonato Paulista. Bom, já que a gente está falando de Índio, de Maxwell, são jogadores contestados, o Gregory falou de respeitar o jogador, mas vocês da imprensa querem rescindir os contratos aí, ó. Vamos ver, quem na enquete, o torcedor participou, e vamos ver quem venceu. Maxwell, diminuiu a diferença, Maxwell e Vitinho, 55% para o Maxwell, 40% para o Vitinho e 5% para o Índio. Então o Maxwell é o jogador aí que está em baixa com a torcida do Guarani no Campeonato Paulista. Eu acho que entra aí um pouquinho do saldo do ano passado, né? E do reflexo de todo mundo saber que ele tem um contrato até dezembro e não ganha pouco. Eu acho que isso tem relação. Mas aí não é culpa dele, né? Não. Vale lembrar. É culpa de quem contrata. Alguém ofereceu um contrato pro cara para ele receber bem até o final do ano. Isso aí. A culpa não é dele, não. Eu também toparia. E você lembra da expectativa que nós criamos, Júlio, com a chegada do Iago, né? Ou agora o Maxwell, porque foi uma dupla que deu certo lá no Cuiabá, né? Deu mesmo. E infelizmente as coisas não estão dando certo pro Maxwell, e até em respeito ao profissional, tá? Respeito. Pode ser que não está jogando bem aqui, vai para outro lugar e seja muito feliz. É assim que funciona. A dinâmica é essa.